Aí está Raniele Veloso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos. Tá tudo bem, sim. Vamos lá. Vamos começar. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, se referiu à pandemia da Covid. O presidente Jair Bolsonaro, que foi a Santa Catarina e ficou por lá mesmo, está de férias, mas volta a Brasília na quarta-feira. Sobrevoou ali algumas áreas atingidas pelos temporais dos últimos dias. E ele falou no fim de semana para o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que a pandemia está no fim e que não tem pressa para comprar a vacina, porque há muitos interesses nos 20 bilhões de reais que foi liberado aí em medida provisória, editada por ele, assinada por ele, na semana passada. O presidente reafirmou que, caso a vacina, qualquer vacina, seja comprovada pela Anvisa, aí sim ela será aí comprada e distribuída em todo o território brasileiro. O certo é que o presidente novamente não reconheceu que nós estamos em uma fase delicada em todo o país e diz que é uma fase de repique com esse aumento dos casos nos últimos dias. E o que chamou a atenção foi essa questão do interesse aí dos 20 bilhões de reais. Raniele, a eleição para presidente da Câmara, que é o que está movimentando o mundo político em Brasília, tinha um favorito, Arthur Lira, do Progressistas e aliado do presidente. Agora apareceu uma oposição mais forte, como é que é isso? Apareceu sim, viu, Amadeu? Porque nas contas, né, pelo menos se todos os deputados desses partidos que declararam apoio ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, votarem no candidato que for apresentado pelo bloco, aí sim realmente a vitória vai ser aí do bloco liderado por Maia. Por quê? Porque semana passada eu falei aqui que os partidos da oposição deveriam apoiar e realmente declararam apoio, viu? Nós temos inclusive uma carta aí com a assinatura de todos os 11 partidos. Os últimos que entraram nesse bloco de 11 partidos foram PT, que tem a maior bancada e fez um acordo, vou já explicar para vocês, PCdoB, PSB, PDT e Rede. Foram os últimos partidos que entraram aí nesse bloco. E eu conversei com a deputada federal, com interlocutores, na verdade, da deputada federal Gleice Hoffmann, que é a deputada que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, e ela disse que o PT deve ficar com a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara ou então com a primeira vice-presidência da Câmara, caso o candidato apresentado seja eleito. O candidato esse que ainda não tem o nome oficial. A expectativa é que hoje saia esse nome, porque eles já se reuniram pela manhã, às 11 horas, e agora esse bloco aí desses partidos. E agora vai se reunir novamente à tarde. Pode ser que agora saia o nome. E o mais cotado é de Baleia Rossi, do MDB. O PT não impôs nenhum nome, mas a deputada Gleice Hoffmann, ela sugeriu nome de mulheres, como, por exemplo, Luísa Erundina, do PSOL, Benedita da Silva, do PT, e Lídice da Mata, do PSB. Inclusive, ela tuitou em suas redes sociais. Mas o nome mais forte mesmo, no momento, é de Baleia Rossi. Apesar de não ter imposto o nome, o PT sugeriu uma agenda, uma carta compromisso de pautas que devem ser votadas por conta desse apoio. Interessante a fala da Gleice Hoffmann é que ela disse que não é uma adesão às ideias do grupo de Maia, que ela tem críticas, o PT e os outros partidos da oposição têm críticas fortes a esse grupo, e sim uma aliança pontual em defesa da democracia e da liberdade das instituições. O deputado federal Orlando Silva disse que não pode deixar esse bloco, firmou o compromisso de não poder deixar que a Câmara vire uma extensão do Palácio do Planalto. Então, eles querem votar, por exemplo, eles querem tirar de pauta essa questão da privatização dos Correios, da Eletrobras, possivelmente da Petrobras. Eles não têm interesse nisso, os partidos da oposição. Mas eles querem votar, por exemplo, a questão da modernização do SUS, da vacina, da ciência. Então, esse é a condição desses partidos, que no momento somam 269 votos contra os que estão apoiando Arthur Lira, que somam 204 votos. E fora as traições, que são muito comuns, já que a votação é secreta. É secreta, é isso que eu ia falar. Raniele, para a gente fechar aí, o presidente
esse não foi um mês bom para o presidente Davi Alcolumbre, não é? Não conseguiu viabilizar a candidatura dele à reeleição, o Supremo não deixou. E agora ele perdeu a eleição na terra dele, lá em Macapá, a eleição foi ontem. Ele vai para o governo Bolsonaro ou não? Amadeu, os aliados de Davi Alcolumbre disseram que agora essa possibilidade dele aceitar o convite de ser ministro do governo Bolsonaro ficou mais forte com essa derrota lá na capital, Macapá, do fim de semana do seu irmão Josiel Alcolumbre. Até porque o suplente de Davi Alcolumbre no Senado é o irmão Josiel Alcolumbre, que estava bem confiante porque ele saiu em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo perdeu aí doutor Furlan do Cidadania, ganhou de virada com 55,67% dos votos. O Davi Alcolumbre botou aí essa derrota na conta do apagão. Isso, mais de 20 dias que a capital e mais 13 municípios do estado ficaram aí às escuras e eles foram criticados, usaram muito, a oposição usou muito esse discurso e aí realmente foram derrotados. E os aliados e a oposição de Davi Alcolumbre vê que ele está realmente enfraquecido politicamente, inviabilizado inclusive aí para emplacar um candidato na eleição do Senado, que está próximo, porque o Palácio Planalto tinha interesse que o sucessor de Alcolumbre fosse e seguisse a mesma linha que ele. Então, pode ser, sim, que ele vá pro governo. E as pastas cotadas, ou o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque eu acho muito improvável, porque Rogério Marinho está fazendo ali um trabalho bem próximo ao presidente da República, ou então a pasta da secretária de governo, que é Luiz Eduardo Ramos, que também